Ô, Renê, hoje você está aqui desde as 8 horas da manhã, você já entrou no jornal, você já entrou aqui antes na abertura do programa, que alegria, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Moninha, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Poxa, que legal, né? A TV Horizonte sempre abre muitos espaços de forma muito amiga, muito carinhosa, e é sempre um prazer estar com vocês em algum programa. Maravilhoso, maravilhoso que todo mundo passou o VT que os meninos foram fazer, né? E o lançamento do livro Vulnerabilidade. E no final a gente vai falar também. Mas é sempre bom ser parceiro nosso, a gente caminha junto, né? É uma Renê, casa muito especial, né? vamos lá então entender isso de autoconhecimento, que a gente está num mundo que essa palavra é muito falada, né? Você precisa de autoconhecimento. Diante disso, quais são as armadilhas do autoconhecimento? Então, Moninha, é realmente uma palavra importante, né? Nós precisamos nos conhecer para entender melhor a nossa trajetória, o nosso passado e principalmente para evitar erros, né, para o futuro. Quem olha para si mesmo com cuidado evita muitos problemas, né, que virão. Então, alguns atos poderiam ser evitados. Mas, por outro lado, o mundo de hoje é um mundo de muitas armadilhas. E uma delas é também o autoconhecimento. Porque a gente não consegue saber tudo sobre nós mesmos, porque não conseguimos sair de nós mesmos. E, além disso, temos dimensões que não são conhecidas, são não ditas, são inconscientes. Se fosse o autoconhecimento absoluto, não teríamos situações em que falaríamos assim: olha, eu não consigo parar de ter uma compulsão, ou de ter ansiedade, ou de ter algum problema psíquico. Não. O ser humano, ele muitas vezes não consegue sair de situações sozinho. E também não consegue se conhecer assim. Existe sempre um espaço de não conhecimento, de incompletude, de falta, de vazio no ser humano. E a gente tem que lidar com esse vazio, não tentar preenchê-lo todo momento neuroticamente. E é essa tentativa, né, de preencher esse vazio e que a sociedade muitas vezes nos impõe. A sociedade nos leva à exaustão? Leva à exaustão porque quer todo momento nos bombardear de informações e que essas informações elas sirvam de preenchimento de vazio. E não é assim, porque se a gente for pensar, nunca nós vamos conseguir completar pensamento e conhecimento algum. Sempre vai existir uma reserva de não saber, né, sobre tudo, inclusive nos aspectos teológicos. Se a gente for pensar, a gente consegue conhecer bastante, consegue avançar na fé, mas sempre ficam elementos no mistério. E esses elementos são formas de lidar com o vazio. Senão, a gente corre o risco de cair na presunção, no egoísmo, na ideia falsa de que conhecemos muito. E não é assim. Nós precisamos ter sempre a noção de que, até mesmo sobre nós, não sabemos tudo. Podemos nos surpreender. E isso, Moninha e telespectadores, nós evitamos aquilo que é uma das coisas mais perversas que o ser humano pode viver, que é a culpa. Nós não conseguimos saber tudo de nós mesmos, então devemos sempre amenizar a culpa. Renê, é interessante quando você fala de culpa também, que isso também traz junto essa cobrança. Eu falo que o maior inimigo que eu tenho é a minha cobrança interna, porque é uma cobrança e um julgamento muito pesado conosco mesmo. A nossa cobrança interna, ela nos atrapalha? Atrapalha muito, porque a gente acha que sempre tem que se mostrar perfeito. E não existe perfeição. Assim como não existe felicidade absoluta. São elementos de desejos humanos. O que é o desejo humano? É a partir de uma falta que é constitutiva do ser humano, eu tento preencher essa falta, mas eu nunca vou conseguir plenamente. É esse caminhar, é esse processo que é o caminho humano mais saudável. Entender isso, que eu preciso continuar, mas também entender que eu não vou chegar a lugar algum pleno. Então, nesse sentido, essa ideia de que nós vamos
Nós podemos nos cobrar muito, cada vez mais, que é uma realidade, às vezes, do mundo do trabalho, né, das empresas, é muito ruim. As pessoas adoecem com isso, porque nós temos limites, temos que entender esses limites e trabalhar dentro deles, dentro da nossa condição. Isso é muito importante nos dias atuais, principalmente. Pois é, Renê, mas a gente, o ser humano, e eu queria entender isso, né? Porque pensamos que nos realizamos muito mais quando alcançamos a máxima produtividade. Então, porque é uma fuga. Nós achamos de forma ilusória que se estamos produzindo, estamos tendo sentido na nossa vida. Então, aquelas pessoas que às vezes elas têm uma série de traumas, uma série de problemas a serem trabalhados e ela sabe disso, mas ela não quer mexer naqueles traumas naquele momento da vida. Aí ela se afoga no trabalho, ou seja, ela vai produzir e se tiver a sensação de estar produzindo muito, ótimo. Mais ou menos ótimo, porque não é assim. Uma hora essa produtividade não vai dar conta de manter os traumas dentro de uma caixinha separada. Eles vão aparecer, vão emergir. Então, a gente não pode se iludir nesse sentido. Não dá para colocar questões existenciais, psicológicas, psíquicas debaixo do tapete e achar que está resolvido. Não, uma Uhum, hora aquela poeirinha vai sair e vai afetar, não tem jeito. uhum. Falando dessa poeirinha sair e afetar, muitas vezes nos autossabotamos. Então, chegou uma pergunta aqui: quais são os nossos pensamentos ou atitudes que nos levam à autossabotagem? São aqueles pensamentos, Moninha, que levam a gente a ter uma imagem de nós mesmos que é uma imagem, às vezes, limitada, né? Tanto excessivamente quanto aquém do que realmente nós somos. Muitas pessoas, elas falam constantemente: "Ah, eu não sou capaz de fazer, realizar algumas tarefas, né? Eu não tenho essa condição". E isso é, muitas vezes, uma imagem que foi construída, uma autoimagem, que tem a ver com a autoestima. Ou seja, ela não se projetou no mundo como ela realmente pode se projetar. E aí ela fica presa nessa imagem e começa a realizar tarefas só dentro desse limite. O ser humano pode romper esses aprisionamentos, essas correntes. Mas, por outro lado, também tem pessoas que acham que são muito mais do que realmente são. E aí também é um aprisionamento, porque, de alguma maneira, elas esquecem de olhar as coisas novas ao seu redor, elas esquecem de olhar o mundo mais como ele é realmente, na sua realidade nua e crua, achando que estão num patamar distante, aquela ideia meio farisaica, né? Eu já sou puro e eu Uhum, não preciso olhar para o mundo ao meu redor que é impuro. Isso é uma uhum. ideia perigosíssima, porque aí a gente esquece de dar a mão a quem está precisando de fato, realmente. O espírito cristão nos mostra isso o tempo todo, né? Uhum. É isso. Eu tô rindo aqui porque quando a gente tá, eu sou demais, né? Aquele fariseu, eu sou bom demais, Senhor. Não sou igual aquele ali, ó. Esse pensamento nos faz imaginar. O mundo está caminhando para essa padronização, N. Todo mundo é bom, todo mundo é médio, todo mundo é ruim. Tá caminhando sim, inclusive corporalmente, né? Se a gente for pensar, as pessoas estão modelando rosto, corpo cada vez mais parecido. Mas isso é muito ruim, porque de alguma maneira o ser humano, o que ele tem de novidade, de belo, é a diferença, né? Então não pode ser por aí. Mas eu acredito muito também que isso tem limite. Quando a padronização chega a um ponto, ela começa a não fazer mais sentido, e aí as pessoas começam a se diferenciar. Nós vemos esse movimento até nas redes sociais. Existe muito padrão, existe, mas muitas vezes quem consegue sair das bolhas, fazer diferente, também tem espaço e tem destaque. Então, acho que isso vai ser um movimento, sim, um mundo mais plural, modos de vida diferentes, nós mais livres, mais iguais e mais fraternos. Podemos pensar nisso, sim, porque uma hora essas ideias falsas, ideias negacionistas, ideias padronizadas, elas não sustentam mais nossa condição humana, que é corporal, que é limitada, que é histórica, que é concreta, que é real. Então, isso se impõe em algum momento.
Renê, diante de tudo que você falou, existe uma maneira correta de se buscar o autoconhecimento? Então, é preciso sim que a gente entenda primeiro que não há autoconhecimento total. Não adianta a gente achar, comprar um livro ali na esquina e achar assim: olha, eu vou me conhecer agora em 10 dias, vou seguir esse método. Isso não funciona. Por quê? Imagina se isso funcionasse, seria muito assim, o ser humano seria muito simples, né? E cada um se conheceria ao máximo, não existiriam mais problemas na humanidade. E não é isso que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que o nosso conhecimento sobre nós mesmos, ele nunca será completo, ele está mais nas nossas vulnerabilidades, nos nossos não ditos, nas nossas dificuldades, do que nas nossas ideias de fortaleza, de certeza. Não. Certeza não é algo que leva o ser humano a engrandecer, a evoluir. Nós temos algumas certezas, é claro, mas sempre um caminhar na transição, na fluidez humana, é o que nos leva mais longe, que nos faz mudar na nossa temporalidade, na nossa vida finita e na nossa esperança. Ou seja, quando a gente tem algumas certezas, mas a gente mergulha num abismo do mistério, que é a fé, por exemplo, né? Aí Uhum. sim a gente consegue chegar um pouco mais longe. E esse é um grande segredo para o ser humano se conhecer no seu não saber também. Essa é a condição humana. Maravilhoso, Renê, maravilhoso. Renê, de tudo que nós falamos, você tem alguma coisa a acrescentar, suas considerações finais? Então, Moninhas, telespectadores, eu acho que a grande questão do nosso tempo é que nós estamos com muitas armadilhas, né? Pessoas o tempo todo querem nos colocar dentro de caixas, de modelos, de métodos, vemos isso para todo lado. Mas não adianta. O que nós precisamos é entender essa condição limitada nossa e, a partir desses limites, entendendo-os, constatando-os, conseguir fazer um caminhar mais leve, mais fluido e verdadeiramente nosso e humano. Maravilhoso, gente. Lembrando, ali atrás do Renê, ó, tá os livros ali. E tem o novo livro, Vulnerabilidades, que ele acabou de lançar, saindo do forno. Então, tá aqui, ó, o Instagram dele, @dentesrenê, o site renedentes.com.br, o site da editora ideiasiletras.com.br e também livraria Portal Psique, Rua Sergipe 43, centro, pertinho da Boa Viagem. Renê, muito obrigada. Deus abençoe muito, viu? Amém, Moninha. Uma boa semana a todos. Amém.